Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 14 de setembro. Domingo, como eu sempre digo, é o dia do Senhor, é o dia da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em casa, a palavra de Deus para você. E a leitura diária de hoje está em Gênesis 50, 15 a 22. Então vamos à leitura. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. A vida que Deus dá é uma vida longa e segura. E se você ainda está vivendo sem a segurança de Cristo Jesus na sua vida, é hora de você abrir o seu coração para Jesus. Mas, voltando a falar da lição de hoje, lição de número 11, baseada em Provérbios 18, 22, Provérbios 18 a 22, 16. O tema de hoje, a vida boa nos tempos modernos. Objetivo desta lição: descrever a vida boa segundo os princípios da sabedoria para os tempos modernos. Mas antes de continuar, quero dizer a você que esta revista, Palavra e Vida, é uma revista preparada pela nossa Convenção Batista Fluminense para fazer chegar até você lições maravilhosas que contam as histórias da Bíblia do povo de Deus e nos trazem as maravilhas de Deus para a nossa vida. Pratique o conhecimento. Foi o que estudamos na lição anterior. A vida é uma construção que requer sacrifícios, paciência e gratidão. Aprendemos que o contentamento é vida, a insatisfação é morte. O coração humano encontra descanso no Senhor. Foi o que aprendemos na lição anterior. Na aula de hoje, vamos refletir acerca da vida boa descrita no Código de Conduta Sapiencial, revelado nas Santas Escrituras. E aí, eu pergunto, está preparado? Vamos lá, então, ao primeiro momento da nossa lição. Discernir o espírito do sábio e do tolo. Discernir os espíritos é a capacidade de identificar os pensamentos, as instituições ou comportamentos.
se eles procedem de Deus, dos demônios ou da natureza humana. 1 João 4:1. No âmbito da sabedoria divina, é discernir entre o sábio e o tolo, o pontapé inicial para uma vida boa. É ser seletivo naquilo que ouvimos, se o sábio ou o tolo. O sábio é a favor da solidariedade social, enquanto o tolo ao isolamento. Uma vida alienada de Deus e do próximo. Os tolos são antissociais, desrespeitando as normas e as regras de convivência, enquanto enganando, e manipulando as pessoas. O seu prazer é a orientação dos próprios pecados. As palavras dos tolos são destruidoras. As dos sábios são geradoras de vida e a sua fonte é abundante. Lembre que as suas amizades e os seus conselheiros definem a sua qualidade de vida. No processo do discernimento dos espíritos, preste atenção nos tipos de conversas. Não há justiça em meio às fofocas, às insinuações e às mentiras. A qualidade de vida é prejudicada no ambiente onde as pessoas, para favorecer os seus amigos, se apropriam de mentiras e mexericos para prejudicar outras. A fofoca é mortal. Semelhantemente, é o comportamento da preguiça e do destruidor. O preguiçoso nada produz, e o outro destrói o que foi produzido. Ambos são maus. É preciso equilíbrio entre a diligência no trabalho e a capacidade de não desperdiçar o que se ganhou. A segurança vem do Senhor. É de Deus que vem a força para conquistar e a inteligência para administrar o que conquistou. Portanto, seja comedido no falar, evite a impulsividade nas frustrações, mantenha a disposição e o vigor para a vida. Ou seja, concentre a energia psíquica, mental e espiritual no que traz esperança. Esteja aberto ao aprendizado. Nos relacionamentos interpessoais, ouça os dois lados da questão. Isso é sábio. É viver de modo inteligente e saudável, é discernir os espíritos. Devemos, nós cristãos, proceder como sábios, não como tolos, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Agora vamos ao segundo momento da nossa lição. Seja sábio nas provações. O capítulo em questão coloca em evidência a riqueza e a pobreza. O pobre, em sua honestidade e simplicidade, é contrastado com o rico tolo que é perverso de lábios. Em outros textos, como 18:23, o autor aponta a vida difícil dessa camada da população, reduzida à situação de pedintes, sofrendo abusos dos ricos e abandonada pelas pessoas. O texto é uma advertência aos relacionamentos movidos por interesses escusos e bajulações, com o intuito de receber algo em troca. Os verdadeiros relacionamentos
são provocados nas dificuldades e nas tribulações. Na prosperidade multiplicam-se os amigos, mas na escassez desaparecem. Nesse sentido, o pobre vive dois dramas: a própria pobreza e o abandono. Nesses momentos, esgotam-se todas as reservas psíquicas e espirituais, podendo chegar ao ato de loucura. Muitos passam por isso, né? Quando falta o pão à mesa, a cabeça sai de órbita. Agimos sem pensar. Todavia, a revolta e a tolice contra o Senhor não são estratégias no enfrentamento da vida. A vida boa advém do conhecimento de Deus. O sábio, ainda que desprovido de recursos financeiros, dispõe da força em Deus para viver os dias conturbados da existência. Mesmo sob severas provações, a honestidade é um princípio de vida. Além de não cometer atos de loucura como estratégia para enfrentar as provações, a adversidade também não justifica o uso do falso testemunho e da mentira para obter os favores dos ricos. Da mesma forma, no caso dos tolos ricos, a adversidade e a pobreza das pessoas não devem ser usadas para seus intentos malignos, por meio de falsa testemunha e mentira nos tribunais. Nem sempre a vida será justa. No dia a dia, vamos nos deparar com o tolo rico que nada fez para merecer essa riqueza e o escravo que, sem habilidade para governar, ascende ao poder. O que fazer? Perseguir o caminho da sabedoria com atitudes que glorificam ao Senhor dos Senhores. Nada de revolta. Tenha paciência, guarde os mandamentos de Deus. A verdadeira felicidade não está na mentira e no falso testemunho, mas no amor e na integridade. A vida boa é temer ao Senhor. A obediência a Deus gera vida na vida. Então, uma lição maravilhosa aí dessas palavras para aprendermos que melhor é servir ao Senhor do que agradar ao diabo. O melhor é ser fiel a Deus do que viver na mediocridade, na mentira e optando pelas coisas negativas deste mundo. Terceiro momento da nossa revista. O juízo é de Deus, não dos homens. Em meio às injustiças da vida, devemos ter reservas psíquicas e espirituais para o enfrentamento. Não resolve lamentar, chorar ou se ressentir por algo que ocorreu no passado ou por se sentir injustiçado no trabalho, em casa ou na escola. Caim, ressentido com o fato de Deus se agradar da oferta de Abel, o matou. Gênesis 4, 1 a 16. Por outro lado, José, mesmo traído por seus irmãos, ressignificou o trauma, perdoou os seus irmãos e fez do problema uma solução, tornando-se governador do Egito. Gênesis 50, 15 a 21. Caim alimentou o sentimento de rejeição e ódio, se sentindo rejeitado por Deus. José nutriu o pensamento da soberania divina ao afirmar que Deus tornou o mal em bem para preservar a família de Jacó, seu pai.
uns sob a influência do vinho e da bebida forte, Provérbios 20, verso 1, zombam e escarnecem dos valores elevados, são briguentos e iracundos, tipificados na figura do bramido do rei e no comportamento de Caim. Nas provações e injustiças da vida, é preciso cuidado para que a mente e as emoções não sejam petrificadas pelo sentimento da ira, envolvendo-se em conflitos desnecessários. Há um contraste entre o capítulo 20, verso 2, em que a ira do rei é descontrolada e letal, e o capítulo 20, verso 8, quando, ao se assentar para julgar, os seus olhos dissipam o mal. O rei, representando o governo humano, deveria ter consciência da própria culpa, tornando-se mais tolerante ao julgar os outros. Não podia usar 2 pesos e 2 medidas, ser imparcial. Desta feita, a advertência é para não julgar as situações e os outros com os olhos da carne e da incredulidade, mas com os olhos da fé de que a justiça é de Deus. No contexto da perseguição, da pobreza e do sofrimento, as nossas atitudes revelam sabedoria ou tolice. Pague o mal com o bem e descanse na justiça de Deus. Conclusão. Conclui-se que a vida boa para os tempos modernos requer discernimento entre o sábio e o tolo, uma sentença diversas vezes repetida no livro para se referir ao comportamento que abençoa vidas tais como evitar a impulsividade, ser comedido no falar e não perder o vigor de viver. Compreende-se que, mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça. A sabedoria preserva as nossas emoções e mantém o nosso espírito disposto para a vida, porque confiamos no Deus da provação. Afinal de contas, a justiça é de Deus e não dos homens. Agora, finalizando a nossa lição, 3 pontos para você pensar e refletir. Primeiro, quais atitudes devemos adotar para termos discernimento espiritual e, respectivamente, viver com mais qualidade de vida? Viver dentro da vontade de Deus. Com certeza, Deus vai cuidar do nosso viver, Deus vai nos capacitar, Deus vai dirigir os nossos passos sempre com segurança, a segurança que vem do Senhor. Segundo, como devemos lidar com as provações da vida? As provações da vida, com certeza, servem para nos abrir os olhos, para nos alertar quanto ao dia de amanhã, sabedores de que coisas podem acontecer e nós precisamos estar confiantes no que Deus vai fazer por nós ainda. E terceiro, o juízo é de Deus, não dos homens. Que lições você pode retirar dessa frase ao lidar com a maldade humana que está fora do seu controle para resolver? Muito simples. Deixa Deus cuidar de tudo. Na vida, somos impulsionados muitas vezes pela emoção, não pela razão.
Então vamos deixar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele criou tudo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque o mundo já está vencido e a vitória é de Deus. Confiemos nisso. Não importa o que nos aconteça, o amanhã virá quando Jesus vier buscar a sua igreja, não a igreja dos homens, mas a igreja de Jesus, e nos levar com ele para vivermos na eternidade para sempre. Aí nós seremos realmente felizes. Que Deus nos abençoe nesta lição maravilhosa para os tempos atuais. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Deus, porque nas provações nós podemos ver o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto precisamos do Senhor e o quanto o Senhor cuida de nós, nos refortalecendo a cada momento. Ó Deus, muito obrigado pelo seu amor para conosco. Cuida de nós, ó Deus. Dá-nos forças para continuar lutando, caminhando. Dá-nos forças para continuar a viver dentro dos teus princípios, dos teus propósitos. Cuida de nós, ó Deus. Somos teus filhos. E confiamos, Deus, na tua palavra, nas tuas promessas, porque as tuas promessas são verdadeiras. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que têm sido tantos, ó Deus, pois somos humanos e frágeis. Queremos, Deus, te agradecer pela vida dos nossos missionários. Estamos no mês de missões, e aqueles que estão lá nos campos, lutando com as dificuldades, até defendendo a própria vida ou colocando a sua própria vida em perigo para levar a palavra, a salvação a tantas pessoas que precisam do Senhor. Também, ó Deus, queremos te suplicar pelos enfermos. Tantos são os enfermos, ó Deus, temos orado todos os dias por eles, para que o Senhor possa abençoá-los dentro da tua vontade, ó Deus, naquilo que o Senhor olhar e ver que deve ser assim, Senhor. Restaura a saúde, ó Deus, cuida dos médicos, cuida das famílias, ó Deus. Sê, ó Deus, o provedor de todas as coisas, todas as necessidades. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Dirige, Senhor, os nossos passos. Usa-nos, ó Deus, como exemplos como exemplos para os nossos filhos, netos, ó Deus. Dá-nos uma vida que possa ser seguida e servir de testemunhas vivas do Senhor, ó Deus. Te pedimos, Deus, abençoa toda a nossa família em toda a sua extensão, fazendo-os ver como é bom servir ao Senhor. E fica conosco, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Há tempos para todas as coisas. E um dos tempos que nós precisamos olhar com bastante seriedade é o tempo de ser santo. Viver uma vida de santificação para o Senhor.
tempo de ser santo. Precisamos viver uma vida de santificação. Tantas coisas têm agido contra nós nestes tempos modernos, nos desviando dos propósitos de Deus para a nossa vida, nos atraindo para o mal, para o pecado. Mas coloquemos a nossa vida na presença e dependência de Deus para nós podermos caminhar tranquilos. Pois é, queridos, hoje é domingo, como eu já disse no início, é o dia do Senhor, é o dia de servirmos ao Senhor, de estarmos na casa do Senhor, mas também queremos te lembrar que é um dia importante para todas as famílias. Um dia quando as famílias se reencontram, um dia quando as famílias se sentam à mesa para juntos almoçarem, terem aquele momento de comunhão, que a sua família esteja assim também. Que você possa viver as alegrias desse momento. E eu quero dizer a você uma coisa: é tudo muito bom, mas estar na presença de Deus é ótimo. Logo à noite, nós teremos na Primeira Igreja Batista os batismos de novos membros da igreja. Muitos são adolescentes que estão começando a experimentar a vida e nós queremos dizer a você: vá ali prestigiar aqueles seus familiares que estarão ali, membros da sua família, naquele momento tão importante. Eu me lembro quando eu fui batizado aos 9 anos de idade. Era num riacho. Como foi gostoso aquele momento ali, vivendo com a comunhão dos irmãos da igreja. Vá lá à igreja hoje. Não fique em casa, não. Não assista o batismo pela televisão, pelo celular. Vá ver, vá participar. Nós estaremos ali com certeza. E será muito gostoso para nós ver você presente também. Amém? E amanhã, segunda-feira, iniciamos uma nova semana de trabalho. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E, se Deus permitir, estaremos trazendo para você mais uma devocional. E que a palavra continue sendo de edificação para as nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor. Um bom domingo na presença do Senhor, na dependência do Senhor, servindo ao Senhor, porque só Ele é digno da nossa adoração. Amém, queridos? Bom dia para você.